Minha igreja, boa noite. A graça e a paz de Cristo. Estava com saudade da igreja, estava com saudade de estar aqui. Que bom que tudo deu certo. E hoje, acho que eu vou ser um pouco diferente do que eu costumo ser. Geralmente, a gente traz um contexto histórico ali, traz alguns pontos. Mas eu confesso que eu não consegui fazer nada a respeito disso. Simplesmente, eu queria trazer uma reflexão sobre tudo o que aconteceu. Eu não vou contar o testemunho, porque eu quero contar o testemunho quando a Ana Paula estiver aqui. Mas hoje eu queria abrir meu coração com sentimentos que eu tive durante tudo que eu passei nesses dias. E nós vamos, inicialmente, meditar em dois textos. Eu queria que você abrisse em João, capítulo 2. João, capítulo 2. O outro texto eu vou ler com vocês, que é só um versículo bem conhecido. Vocês deixem João capítulo 2, e hoje nós vamos de Bíblia, viu? Muita Bíblia, navegar em muitas histórias. Eu vou ler primeiro 2 Coríntios 3,18, você deixa aberto em João 2. Eu vou ler o livro de 2 Coríntios 3,18, que diz o seguinte: E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ou de glória em glória, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Agora João, capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 2 também. Diz o seguinte: Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. O versículo 5, sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Amém? Vamos orar novamente. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que se faz presente neste lugar. O Senhor está aqui para ser adorado, para ser exaltado. Continue falando conosco. Que cada um possa receber a sua palavra rima. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Fala conosco com a liberdade do teu Espírito Santo. Toda glória seja dada a Ti, somente a Ti. Coloquei um tema na palavra hoje, que é vidas transformadas. Vidas transformadas. E hoje, quando aconteceu tudo, para quem não sabe, minha filha nasceu, Maria Eduarda nasceu, e no dia da nossa alta a gente recebeu um diagnóstico que a gente não esperava. Nos exames estava tudo bem, e a gente teve que correr para a UTI. Atenção da UTI, e foram 24 dias de UTI, de cirurgia gravíssima, no coração. Como falei, a gente vai contar o testemunho com mais detalhes depois. Mas foi um tempo em que eu refleti bastante. E hoje cedo a gente estava conversando aqui na escola bíblica, que como tem sido bom a escola bíblica, sobre questionamento, sobre vontade de Deus, permissão de Deus. Quem viu na escola bíblica agora sabe a diferença. Vontade soberana de Deus, a moral e a individual. Mas é muito difícil passar por adversidade. Muita gente, talvez você já escutou isso, eu já escutei isso, que as pessoas falam o seguinte: você tem que passar pela adversidade, você tem que passar pelo deserto para você chegar à terra prometida. Não queira passar pelo deserto. Não queira passar por adversidade, porque o sentimento que nós temos lá fica marcado, e eu tenho a certeza de que quem já passou uma adversidade muito grande, esse sentimento ficou marcado dentro de você, e a última coisa que você quer sentir novamente é aquilo. Então não queira passar por um momento de aflição, de adversidade. Não queira.
Porque é muito difícil entender tudo o que acontece. E nesses dias, quando eu estava refletindo e indo para o hospital, voltando, dias de choro, de lágrimas, de angústia, a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia o amanhã. Eu fiz uma pergunta para mim, para Deus. E a pergunta que eu fiz para Deus é: por que comigo? Eu olhei para os céus e falei: Deus, por que comigo? Por que está acontecendo comigo? E a única resposta que eu achei foi o seguinte: por que não você? Por que não você? Isso entoou muito forte dentro de mim. Porque o nosso relacionamento com Deus não é por débitos nem deméritos. Aliás, se eu achar que eu sou digno de alguma coisa, eu já me perco. Porque se eu caminhar nesse evangelho achando que é com as minhas próprias pernas, eu seria consumido, porque nada que eu faça possa atingir esse amor que nos foi dado gratuitamente. E a causa de nós estarmos aqui é porque a graça dele se renova a cada dia, e é por isso que eu não sou consumido. Então não é por débitos ou deméritos. Só que ao mesmo tempo, essa semana, quando eu estava escrevendo essa palavra, pensando em tudo que aconteceu, eu lembrei de algumas coisas que eu presenciei, que eu vi naquele leito de UTI, que a gente fica com outros, né? Com outros bebês lá, e, enfim. E tiveram alguns que não teve o mesmo resultado que eu tive. E a pergunta que eu fiz foi novamente: por que eu tive esse resultado? E sabe qual a resposta que eu tive? Por que não? Porque não é débitos e deméritos. Nós temos que ter a certeza do Deus que nós servimos. E ao mesmo tempo que eu trago isso, que a nossa relação para com Deus é uma relação que não é por débitos ou deméritos, é para que a gente não ache que a gente tem força sozinho, mas que nós temos um Deus que eu tenho a certeza que escuta a nossa oração, que escuta o nosso clamor, que escuta, sabe, as nossas lágrimas. A palavra de Deus diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus escuta sim as nossas orações. Porque talvez você age tipo assim: não é por débitos nem deméritos, eu não vou fazer mais, vou deixar acontecer. Não, faça, ora, porque Deus escuta a oração dos santos. Deus, Ele diferencia sim os justos na questão de oração. Deus escuta, e eu já falei isso aqui uma vez. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Foi pela ausência de justo naquela terra, porque Ele olhou aquela terra e não viu nenhum justo, e ali houve destruição. Porque quando Deus olhou para a terra e viu um homem justo, Ele deu para essa família um livramento. Então Deus escuta o seu clamor, Deus escuta a sua oração, Deus escuta a sua adoração, Deus enxuga as suas lágrimas. No livro de Apocalipse, no capítulo 8, no versículo 3, diz o seguinte: que um anjo, ele tinha um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para pôr em cima das orações dos justos. Deus, Ele ouve a nossa oração e o nosso clamor. Vidas transformadas. O contexto da história de João capítulo 2, que eu quero trazer, é justamente esse ato de transformação, e é claro que a gente está falando de uma transformação material, mas eu quero trazer essa simbologia para uma transformação pessoal. Esse texto de João e do primeiro milagre de Jesus, ele é muito debatido, principalmente com a fala de Jesus para Maria. Porque muitos falam: Jesus foi grosso com a sua mãe, chamou a sua mãe de mulher. Mas é claro que esse mulher aqui, ele não é uma coisa igual a nós entendemos hoje. Por exemplo, Jesus, quando levou aquela mulher para ser apedrejada, e todo mundo saiu, lá ficou só Jesus e ela, ele disse para ela: onde estão os teus acusadores, mulher? É o mesmo mulher utilizado aqui, não é um ato rigoroso, assim, de que Jesus estava repudiando Maria, de forma alguma. Mas o que mais me chama a atenção desse texto é o versículo 5. Que Maria falou o seguinte, quando Jesus falou o seguinte: não é chegada a minha hora, Maria. E ela falou o seguinte, olha para os serviçais e falou o seguinte: façam tudo o que Ele quer. E esse aqui é o ponto.
diante das circunstâncias adversas, diante de uma resposta possivelmente negativa, Maria age conforme aquilo que Jesus já poderia fazer. A ação de Maria ali foi uma ação não baseada no que ela escutou, mas naquilo que Jesus era. E esse que é o ponto, porque muitas vezes nós utilizamos esse milagre da transformação da água no vinho para que o nosso processo seja rápido. Nós utilizamos para que a nossa transformação, nossa vida seja rápida. O contexto desse texto, e muitas pregações e muitas palavras, é para que não haja um processo longo, só que não vai de acordo com as histórias que nós temos na Bíblia. Porque existe um processo, e o tempo desse processo não é nós que escolhemos. Nós não podemos basear, então, essa questão de transformação. E eu acredito, igreja, que Deus pode sim fazer água do vinho. Eu acredito num Deus que pode ressuscitar o morto. Eu acredito num Deus que pode fazer o cego ver, o surdo ouvir, o coxo levantar e andar. Mas eu acredito num Deus que está restaurando vidas, que está transformando vidas. Isso parece que é meio comum na palavra de Deus, o processo. Por exemplo, quanto tempo que demorou José para se tornar governador do Egito? Quanto tempo que demorou Davi para assumir o trono depois que ele foi ungido rei? Quanto tempo demorou Abraão para se concretizar sua promessa e ter o seu filho Isaque? Quanto tempo demorou Pedro para entender o Evangelho, negou Jesus, e depois parece que Jesus ainda continuou tratando, porque ele teve a restauração de Pedro? Quanto tempo Paulo começou a pregar o Evangelho depois de se converter? A caminho de Damasco se converteu, quando o profeta veio falar para ele, falou o seguinte: você vai ser o principal homem a levar o Evangelho para os gentios. Sabe quanto tempo demorou para ele começar o seu ministério? 14 anos. Ele saiu de lá, ficou 3 anos no deserto. E depois ele tentou ir para Jerusalém, ninguém aceitou ele, né? Ficou com medo dele. Ele voltou para a sua cidade, e depois de 10 ou 11 anos, que Barnabé foi lá chamar ele novamente, 14 anos na prateleira para começar o seu ministério. Então existe um processo. Quando eu entendo e quando eu falo de vidas transformadas, eu tenho que entender que eu estou em processo de transformação. O apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo, no capítulo 1, depois de muito tempo de ministério, ele falou o seguinte: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. A vida de Paulo transformada é esse entendimento que tem o pecado e de que eu preciso me santificar e que há um processo a cada dia eu tenho que lutar, a cada dia é dia para glorificar, a cada dia eu sei que a misericórdia dele se renovou em minha vida. É um processo. Vidas transformadas a entender que nós estamos em contínuo processo de transformação. E hoje eu vou falar muito sobre nós, sobre o homem, mas eu não quero trazer uma mensagem aqui antropocêntrica, né, focada no homem, porque é pelo contrário. Quando eu falo que existe um processo de transformação em minha vida, é justamente colocar Cristo como centro, é justamente colocar Cristo como um reflexo da minha vida. Porque eu preciso entender duas coisas. A primeira, eu preciso entender quem é Jesus. Eu preciso entender que o poder de Jesus, eu preciso entender os ensinos, a virtude, o caráter, porque é isso que vai refletir em minha vida. E depois que eu entendo quem é Cristo, eu preciso entender quem eu sou, o que a palavra diz que eu sou, as promessas que tem para a minha vida. Eu preciso entender quem Cristo afirma que eu sou. Efésios capítulo 5 diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 6: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus falou: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E eu volto para o texto de 2 Coríntios que a gente leu. Todos nós com a face descoberta, ou seja, nós estamos desconfigurados, mas nós vamos ganhando essa configuração, refletindo como um espelho a glória do Senhor. C.S. Lewis uma vez falou
que um espelho empoeirado não reflete da mesma maneira um espelho limpo. É por isso que há um processo de se limpar a cada dia, de entender que há um pecado no mundo e que eu tenho que me santificar, me separar para Cristo. Aí ele completa: somos transformados de glória em glória, ou seja, dia após dia, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Entender esse processo é importante, porque eu analiso as minhas atitudes diante das circunstâncias e diante das questões quando está tudo bem. Como eu tenho agido como filho de Deus. É muito interessante, igreja. Como no Velho Testamento, tinha uma ligação, principalmente no Velho, no Novo também tem alguns casos, tinha uma ligação muito interessante com o nome da pessoa, né? Por exemplo, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, por causa da promessa. E Deus muda o nome antes de acontecer, e existe um processo que leva. E é como se Deus estivesse falando para Abraão: Abraão, você tem que agir como Abraão, esquece o Abrão. E ele muda o nome. Foi assim com Sara também, Sarai para Sara, de estéril para fértil. Sara, age agora com o nome que eu estou te dando. Você tem que agir agora diante das circunstâncias com o nome que eu estou te dando. E quando você não age, você dá seu marido para Agar. Quando você esquece da promessa, quando você esquece daquilo que você tem para você, você começa a se precipitar nas suas ações. Jacó teve o seu nome mudado para Israel, ou seja, um trapaceiro, mas para o nome daquele que é vencedor. Esse nome de Jacó, ele foi mudado numa luta que ele teve com Deus. E a partir daquela luta, é como se Deus virasse para Jacó e falou o seguinte: agora, Jacó, você vai agir como Israel. Esquece Jacó, esquece, haja. No Novo Testamento também tem um caso de Simão, né, de Pedro. Simão, você vai ser chamado Pedro. E depois Jesus fala uma palavra muito forte para Pedro, e Pedro se torna um dos principais líderes da igreja primitiva. O que Jesus está falando quando ele muda o nome de Pedro, muito antes, Pedro não entendeu. No começo lá do seu ministério, ele falou assim: Pedro, você tem que agir agora como Pedro, não é Simão. Você não é pescador mais de peixe, mas de almas. Seja essa rocha, esse líder no Evangelho. E é tão interessante essa questão do nome, porque muitas vezes também Deus, ele deu o nome antes da pessoa nascer. Não foi assim com Isaac? É o seguinte: Abraão, você vai ter um nome, vai chamar Isaac, porque esse que é o início da sua promessa. Foi assim também com Ismael, filho de Agar. Quando Agar foi fugir, né, foi embora porque Sara estava maltratando, o Deus aparece para Agar e fala o seguinte: para onde você está indo, Agar? Aí ela falou o seguinte: esse menino vai se chamar Ismael. Deus dá o nome de Ismael, e ele falou o seguinte: ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Deus já falando quem seria ele pelo nome que ele tinha. A gente pode citar o exemplo também de Oséias. Oséias, as pessoas não conhecem muito a história de Oséias, mas o que acontece é que Oséias teve uma ordem de Deus para ele casar com uma prostituta, e ele teve 3 filhos, e cada um dos 3 filhos representava aquilo que ia acontecer na nação de Israel. Depois você lê lá Oséias, primeiro capítulo. Ou seja, Deus definindo o nome do filho, o que iria acontecer. João Batista, quando falaram para Zacarias, esse homem chamado João Batista, e ele vai anteceder o Cristo. E Jesus, que é o melhor caso que tem, né? Quando o anjo aparece a José e falou o seguinte: José, não separe de Maria. Ela vai ter um filho, e esse homem será chamado Jesus. E ele vai ser o Salvador do mundo. Ele vai ser o Cordeiro de Deus. É interessante que Jesus agiu conforme o seu nome. Todos os atos de Jesus foram conforme o nome que ele tinha. Então a grande questão, por que eu estou falando tudo isso, é que nós temos que agir conforme o nome que nós recebemos de Deus. Conforme a promessa que Deus tem para nós. Aí a pergunta que eu faço: o que a palavra diz sobre nós? Se nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo transformados em quê? A primeira coisa que eu preciso entender é que Deus me conhece desde o ventre.
Você tem que agir como escolhido de Deus. As pessoas se perdem porque, será que é comigo? Será que eu tenho que fazer? Não, haja como escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. O salmista no Salmo 139, ele tinha essa certeza, e no versículo 13 ele falou o seguinte: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Aí ele fala: meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado. Os teus olhos, olha que bonito isso, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Você tem que agir como escolhido de Deus. Jeremias, no primeiro capítulo, no versículo 5, muito clássico esse versículo, né? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei e designei profeta entre as nações. Quando Deus fala para Jeremias isso, ele está falando Jeremias já grande. No chamado de Jeremias falou assim: é comigo mesmo? Ele falou o seguinte: se você soubesse quem você é, o seu nome que você tem, você já tinha agido dessa forma muito antes. E para nós? Eu vou falar algumas coisas aqui que é para você, que é para mim, que era para nós que somos o corpo de Deus. 1 João 1:1, capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o qual de fato somos. Romanos 8, versículo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 26, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo, pois os que estão em Cristo foram batizados e de Cristo se revestiram. Gálatas capítulo 4, versículo 7, assim, você não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus o tornou herdeiro. Muito forte isso. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você tem agido como herdeiro? Porque você tem um nome. Esse nome, é claro que não está acima, nem chega perto ao nome de Jesus, mas nós temos um nome. Nós temos um sobrenome, e esse sobrenome tem Deus escrito, nós somos herdeiros. E aqui, claro que existe algumas coisas para pensar, e tudo que eu falei aqui, nós fomos escolhidos, nós somos conhecidos, ou seja, nós temos o nome, nós temos uma herança, nós sabemos do processo de transformação, e agora é agir conforme isso. E tudo que chega até nós não pode mudar o processo para o qual fui chamado. Tudo que chega em minhas mãos não pode mudar o processo de transformação na minha vida. Não pode. Circunstâncias ruins, circunstâncias boas, não pode. Tudo que chega em minhas mãos, tudo que chega em meus olhos, tudo que eu escuto, tudo que eu falo, tudo que eu cheiro, não pode mudar esse processo de transformação, o qual eu estou todos os dias. Porque existem dois lados, né? Quando está tudo bem, e muitos se perdem quando está tudo bem. Muitos se perdem quando está tudo bem. Mas geralmente quando está tudo bem, a gente não se atenta aos detalhes do que eu preciso consertar. E só na adversidade que eu olho e falo o seguinte: eu preciso consertar isso. Quando a gente está na adversidade, porque a gente não tem o que fazer. A gente fica refletindo, e a gente se atenta a algumas coisas, e parece que a gente olha assim, eu preciso. Aí acontece alguma coisa que eu não queria, e a gente fala o seguinte: eu preciso falar com a minha tia lá, que tem 10 anos que eu não falo. Como assim? 10 anos? Não, preciso consertar lá, que eu briguei com meu primo, tem 20 anos, e até hoje eu não falei com ele. Como assim, 20 anos? Será que a gente precisa de esperar uma santa ceia todo mês para rever os nossos atos? A palavra de Deus: examine-se o homem a si mesmo, aí a gente espera toda a santa ceia para a gente fazer um checklist, eu preciso fazer isso. Não! Nós estamos em processo de transformação, e se eu estou refletindo na Cristo, todo dia eu tenho que rever os meus atos, as minhas atitudes. Se eu sei que eu sou escolhido, que eu sou conhecido, que eu sou filho de Deus, que eu sou herdeiro, eu tenho que agir conforme isso, independente das circunstâncias. E repito, tudo que chega às minhas mãos, tudo que eu faço, não pode mudar esse processo. Não espere acontecer uma coisa ruim para você rever os seus atos. Não espere o caos, porque pode ser que você não dê conta de consertar, pode ser tarde demais. Não espere o pior para
fazer aquilo que você tem que fazer, para você ligar para aquela pessoa, para você falar para o seu chefe, para você pedir perdão porque você xingou. Não, é detalhes. Não espere o pior acontecer. Porque se o pior acontecer, você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Porque parece que você quer alinhar, assim, sabe, as coisas para dar certinho, para... Deus, agora eu estou certinho. Max Lucado, eu gosto de uma frase que ele falou o seguinte: você não pode ser qualquer pessoa que deseja ser, mas você pode ser tudo o que Deus deseja que você seja. E nós temos que caminhar de acordo com isso. De acordo com isso. Nós devemos agir conforme aquilo que nós somos, conforme aquilo que o nome de Deus, o nome que Deus nos deu. Igreja, você é filho. Você é filho. E essa parte final aqui, eu fiz questão de fazer uma longa introdução mesmo. E essa parte vai ser um pouco mais rápida. Eu quero lembrar 3 momentos da história de Davi com vocês. E extrair 3 lições. E talvez essas lições que eu estou extraindo é muito mais como um testemunho, mas que eu acho que vai servir para a igreja também. A história de Davi, ela tem muitos detalhes. Muitos detalhes. Mas alguns detalhes mais conhecidos, mais lembrados. E os 3 momentos que eu quero lembrar de Davi, foi Davi com Golias, Davi com Abigail e Davi com Betseba. E extrair 3 lições de acordo com essas adversidades. E é claro que nós precisamos entender uma coisa. Davi, ele foi ungido rei muito novo. E depois que Davi foi ungido rei, demorou muito tempo para ele assumir o trono. Nós conhecemos a história que Saul começou a perseguir, começou a lançar, né, as suas lanças contra ele. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas assim ele não fez. E muitas coisas aconteceram nesse processo. E eu vou começar na ordem cronológica, do terceiro para o primeiro, tá? Primeiro momento, Davi com Betseba. No livro de 2 Samuel, no capítulo 11, afirma, tem um versículo chave nessa história. Fala o seguinte: era a época em que os reis saíam para guerrear, mas Davi não foi. Davi não foi à guerra. A primeira lição que eu tiro dessa história é que quando nós não estamos na posição que Deus quer, nós estamos mais propícios a cair. Semana passada o pastor falou sobre talentos. Eu não sei quem estava aqui e o que aconteceu com aquela pessoa que tinha um talento e ela não frutificou. Ela enterrou os seus talentos. Ela não estava na posição que Deus queria. Deus deu um talento para ela e ela não fez nada com esse talento, ela enterrou. A partir do momento que eu não estou na posição que Deus quer para mim, eu estou mais propício a cair. Qual era a posição que Davi tinha que estar? Era na guerra. Não era andando no palácio. E foi depois desse andar no palácio que ele viu Betseba que começou aquele caos. Porque ele tinha que estar na guerra. E aqui o aprendizado para nós é que nós nunca podemos deixar de guerrear. A partir do momento que eu paro de guerrear, eu estou mais propício a cair. Porque as muralhas, elas não caem com uma volta só, são 7. Você não fica curado da lepra com um mergulho, são 7. Há um processo que eu tenho que continuar lutando. E às vezes a nossa força de lutar é simplesmente dobrar os joelhos e clamar. Mas isso é extraordinário, porque é dobrando os nossos joelhos que nós ganhamos força para reerguer novamente. Porque Ele escuta a nossa oração. Não pare de lutar, não pare de ir, não pare de enfrentar. Continue na posição. Sabe qual que é o grande segredo disso? Nunca deixa de tentar. Nunca deixa de tentar. As pessoas pedem, eu não sei se aqui é o meu lugar, eu não sei se é esse ministério, eu não sei se é para fazer isso. Faça, 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 porque Deus vai mostrar para você onde é para você estar. Mas faça. As pessoas parecem que ficam esperando um papelzinho cair assim do céu, assim, ó. Opa, é aqui. Não vai acontecer isso, não vai acontecer isso. Há 2 domingos atrás, eu acho que o pastor pregou sobre a Macedônia, né? Foi a Macedônia, foi 2 domingos atrás. E eu acho fantástico esse texto. Eu vou reler com vocês Atos capítulo 16. A partir do versículo 6. E passando, Paulo falando, a história de Paulo, né? E passando Paulo pela Frígia e pela província da Galácia,
foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. E tendo passado para a Mísia, desceram para Troade. E Paulo teve um sonho durante a noite, uma visão, em que apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo, passa essa Macedônia. O que Paulo estava fazendo aqui? Estava tentando ir para um lugar, não ia, para outro não ia, ele estava tentando, ele não parou de ir, ele estava tentando, porque ele falou o seguinte, a primeira porta fechada, ele falou o seguinte, não é para mim ir agora, tem que esperar o tempo de Deus, vou deitar aqui e esperar. Não, faça, vá atrás, continue tentando, continue guerreando. Se você não estiver na posição que Deus tem para você, você estará mais propício a cair. Cuidado. A segunda lição que eu quero extrair com vocês é a história de Davi com Abigail. É uma das histórias que eu mais gosto de Davi, é essa com Abigail. Eu vou contar para vocês, só relembrar rapidinho. Davi já tinha sido ungido rei de Israel, mas ele estava fugindo de Saul. Ele estava morando nas cavernas. E chegou um tempo que ele foi morar nas terras de Nabal. Quem é Nabal? Casado com Abigail. Um ogro, estúpido. O nome dele diz isso. Enquanto Davi estava com seus 600 homens lá, ele serviu de proteção para as terras de Nabal. Porque naquele tempo, é claro, você pastoreava as ovelhas, você ficava suscetível a roubos, furtos. E enquanto Davi estava lá, aqueles homens ajudaram os pastores, se viram com a proteção. E chegou o tempo da colheita, Davi enviou mensageiros para Nabal pedindo sustento, pedindo algumas coisas. Vai tosquear algumas ovelhas, manda alguma coisa para nós, porque a gente está aqui um bom tempo ajudando vocês, ajudando os pastores. E a resposta de Nabal foi o seguinte, desculpa a palavra que eu vou falar agora. Nabal falou o seguinte, eu não sustento vagabundo. Eu não conheço quem é Davi, eu não conheço quem é Jessé, eu não vou mandar, esse cara aí deve ter fugido do seu senhor, eu não vou mandar. E Davi ficou enfurecido com isso. Pegou 400 homens e falou o seguinte, eu vou matar todo mundo da casa de Nabal, e eu vou mostrar para Nabal quem eu sou, quem é Davi, porque eu sou o rei, o ungido. E ele chegou. Os pastores foram na frente, contaram para Abigail falou o seguinte, vá lá, leva o presente para ele que eu já estou indo. E agora o encontro de Abigail com Davi é sensacional. Abigail se prostra perante Davi e falou o seguinte, Davi, a culpa foi minha. A culpa foi minha. Eu não vi os seus homens chegar, eu não vi que você estava ali, a culpa foi minha. O meu marido é um estúpido, não leve isso. Só que Abigail dá um conselho fantástico para Davi. Fala o seguinte, Davi, você já foi ungido rei, você é dono de tudo isso. Para que você vai vingar com as suas mãos uma coisa que o Senhor pode vingar para você? É fantástico essa história. Davi agradece a Abigail por ter aberto seus olhos. Abigail volta, só para fechar a história. Nabal está bêbado. E como a Bíblia diz, uma mulher bonita e inteligente não fala com homem bêbado. E no café da manhã, quando ela foi falar, Nabal teve um ataque lá e começou a passar mal. E depois de 10 dias ele morreu. Quando ele morreu, Davi mandou uma cartinha para ela. Quer casar comigo? E ela se tornou a mulher do rei. Segunda lição dessa história. Não perca de vista quem você é, mesmo em extrema adversidade. Não perca o seu valor, não negocie isso, Não é fácil. Nesse tempo em que eu estava questionando a Deus, eu escutei muitas coisas, conversando com as pessoas. E algumas pessoas chegaram para mim e falaram, só foi virar pastor, atrelando a adversidade ao meu chamado. Outra pessoa falou o seguinte, é bom que agora você se apega mais a Deus. Eu falei o seguinte, eu vou aproveitar a oportunidade para se apegar mais a Deus. Porque não é fácil na extrema adversidade nós permanecermos firmes, igreja. Eu não posso perder de vista que eu sou pastor, que eu preciso me apegar a Deus. Eu não posso perder de vista que eu sou filho de Deus. Eu não posso perder de vista que eu tenho uma herança.
que eu fui chamado como filho de Deus. Antes de tudo, antes de ser pai, antes de ser marido, antes de ser pastor, antes de ser líder, antes de pregar, antes de tudo, eu fui chamado para ser filho de Deus, e eu vou agir como filho de Deus. Eu vou agir como filho de Deus. E a última lição, que é a história mais conhecida de Davi e Golias. Um detalhe, talvez chave dessa história: Davi já tinha sido ungido rei, tá? Davi já tinha sido ungido rei quando ele foi enfrentar Golias. Mas no versículo 1 Samuel 17, versículo 34, quando ele vê, né, que Golias foi lá na frente do exército, emparelhou ali os exércitos, Golias saiu 40 dias, a gente conhece a história, afrontando o exército. Davi, ele chega para Saul e fala o seguinte: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando via um leão e um urso, ele tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria. Eu livrava essa ovelha da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto ele afrontou o exército do Deus vivo. Sabe qual que é a lição que eu aprendo aqui? Quando eu estou praticando aquilo que Deus quer, eu ganho forças para derrotar o gigante. Por isso que eu não posso esperar o gigante aparecer para começar a praticar aquilo que Deus tem. Eu tenho que praticar o hoje, o agora. Eu tenho que começar a praticar. Não espere. Eu vou esperar uma adversidade para começar a orar. Eu vou esperar alguma coisa para aprender alguma coisa, para ler. Vou esperar alguma coisa para começar a vir para a igreja. Não espere. Pratique, porque quando aparecer o gigante, você vai saber derrotá-lo. É enfrentando os ursos, é enfrentando os leões, que eu sei derrotar gigantes. Porque eu sei, porque Deus está comigo. Porque Deus está comigo. Fazendo as coisas que eu tenho que fazer, como se torna prática da minha vida, quando vier a adversidade, eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar lendo. Eu sei quem está comigo o tempo todo. Tem um escritor chamado Martin L. Jones, e ele falou uma coisa muito simples e fantástica ao mesmo tempo. Ele falou o seguinte: existe uma coisa fundamental e a mais séria de todas. Existe uma coisa fundamental e a mais séria de todas. É que nós estamos sempre na presença de Deus. Você está sempre na presença de Deus. Lembra o Salmo 139, versículo 7? Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com asas de alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem trevas são escuras para ti, Pai. A noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são luz. Ele está conosco. Sabe por quê? Porque se você tem um nome, Jesus também tem um nome. E no livro de Filipenses fala que é o nome que um dia vai chegar um tempo em que todo joelho vai se dobrar e que toda língua vai confessará que Ele é o Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 23. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. E esse menino será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Sabe o que é a vida transformada, igreja? É entender esse processo constante de transformação, mas nunca esquecer que Jesus tem um nome, Emanuel, que Ele está conosco em tempo todo. Ele está conosco. Esse nome é lindo, igreja. Esse nome é maravilhoso. Nesse nome há todo o poder. Somente nesse nome que nós vamos conseguir vencer.
Nós temos um nome. Nós somos conhecidos e escolhidos. Eu preciso agir conforme isso, independente da circunstância. Porque eu tenho um Cristo que tem um nome acima de qualquer outro nome. Jesus. Você é filho. Haja como filho. Em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé.